Anvisa acabou de proibir todos os profissionais da área da saúde de utilizarem fenol em procedimentos estéticos. Ela vai avaliar a característica do produto e vai verificar quais são os riscos do uso desse produto, né, em tratamentos, para então poder liberar. Ou seja, até os médicos estão proibidos de utilizar fenol. A única exceção para poder usar fenol no momento são os laboratórios de análise clínicas, que eles usam para alguma coisa que eu não sei o que é, mas por enquanto nenhum médico pode usar, nenhum profissional da área da saúde. E isso significa o quê? Que se o médico usar fenol, mesmo que ele seja um dermatologista, que atua com procedimento estético, que contratou o seguro falando tudo isso bonitinho e tal, se ele fizer procedimentos usando fenol, ele não vai ter cobertura no seguro. Toda seguradora tem uma cláusula que diz o seguinte, que não cobre reclamações de atos que estejam proibidos pela Anvisa, pelos conselhos, por lei, por decisão judicial. Aqui é um caso que está proibido pela Anvisa. Por isso que eu sempre repito para os alunos quando me perguntam: Tabata, a dentista me perguntou se lipo de papá do seguro cobre. O médico me perguntou se botox cobre. O fisioterapeuta me perguntou se isso cobre. A biomédica me perguntou se isso cobre. Eu sempre respondo. Você vai responder que o seguro cobre todos os atos que tiverem dentro, né, da área que ele contratou o seguro, né, da especialidade informada, e desde que sejam permitidos. Por quê? Pode ter uma situação que ele é permitido e do nada ele não é mais. É o exemplo do fenol cosmético. O médico poderia usar fenol até sair essa decisão, essa medida cautelar da Anvisa. Por isso que você não deve afirmar que tais procedimentos têm cobertura no seguro. Não é porque eu sou chata, não é porque eu não sei a resposta, né? Quando eu oriento o aluno dessa forma. Eu estou dando uma resposta de advogada. O que é uma resposta de advogada? Que eu estou me preservando e preservando você no seu risco. A partir do momento que você afirma que lipo de papada tem cobertura no seguro, se amanhã o dentista que faz harmonização orofacial, que tem a especialidade na área, que contratou certinho o seguro, mas que sai uma resolução do Conselho Federal de Odontologia, ou uma decisão judicial proibindo, ou resolução do conselho proibindo, alguém proibindo, a seguradora vai passar a não cobrir mais, porque existe uma regra que ele não pode mais fazer aquele procedimento. Por isso, nunca afirme que determinado procedimento tem cobertura na pólice. O que tem cobertura na pólice do dentista, do médico, do biomédico, do fisioterapeuta, do farmacêutico esteta, do enfermeiro esteta, o que tem cobertura é o que é permitido legalmente dele executar. E isso pode mudar. Ah, mas como que ele vai saber? É um problema dele, não é um problema seu. Aí ele pode contratar os serviços de um advogado especialista na área para dar esse suporte para ele, mas isso não é uma obrigação do corretor de seguros. A obrigação do corretor de seguros é ver qual é o perfil daquele profissional, quais são as seguradoras que têm as coberturas adequadas para aquele perfil, que não tem exclusões que vão inviabilizar ali a proteção da pólice, que quem me acompanha já sabe que isso é difícil, né? Já é uma tarefa difícil no dia a dia. É esse o seu papel. O seu papel não é ficar fiscalizando o que cada segurado seu pode ou não pode fazer e avisá-lo. Então, a sua resposta é: cobre lipo de papada? O seguro vai cobrir tudo que o seu conselho permitir e que não tiver nenhuma proibição legal. Porque a Anvisa, por exemplo, está fora, não é o conselho, né? É uma outra autarquia que também tem poder de proibir alguma coisa. Pode ter uma decisão judicial que proíba. No caso dos farmacêuticos, teve uma decisão judicial que proibiu uma série de procedimentos estéticos de serem realizados por farmacêuticos. Se o farmacêutico fizer, ele vai estar descumprindo uma decisão judicial e aí ele vai perder cobertura no seguro. Então, eles devem ficar atento a isso. Obviamente, os conselhos regionais publicam essas decisões nos sites deles,
devem mandar e-mail para os profissionais. Enfim, é papel do profissional se atualizar sobre o que ele pode ou não pode fazer. Não é papel do corretor de seguros falar isso. Por isso, nunca afirme que tal procedimento terá cobertura. Porque por mais que tenha exclusão clara na pólice, se ele continuar atuando com fenol, por exemplo, usando o fenol, e ele tiver um sinistro negado, ele vai falar assim, não, mas você falou para mim que cobria reclamações decorrentes do uso de fenol. Ah, mas é que teve a determinação da Anvisa e não sei o que e tal. Não, mas você falou que isso cobria. Então, para evitar problemas para você, corretor de seguros, não afirme o nome do procedimento. Afirme que o seguro cobre tudo que ele está permitido de fazer.